Beleza, né? Então, como eu já falei, algumas referências que foram fundamentais para a gente clarear as nossas ideias, né? E para a concepção do roteiro e da ideia geral, acho que é bom a gente partir agora para concepções visuais. Como eu cheguei a mencionar antes, se eu não me engano, o visual para esse tipo de projeto, e principalmente para essa obra, é uma coisa bem fundamental. Principalmente se a gente considerar que a cor é algo muito importante nesse universo, né? O amarelo, até antes do livro ser publicado lá no final do século XIX, era uma cor considerada ruim, era a cor da decadência, era a cor de doença, né? E tem vários significados para várias culturas diferentes, mas principalmente na Europa, era assim que as pessoas viam o amarelo. Ela podia até ser uma cor de realeza, mas por um momento ela não era tão bem vista assim. E e isso é proposital na escolha da figura principal do livro, né? O Rei de Amarelo, é justamente para passar esse tom mais febril das coisas, esse tom mais de decadência, né? Então a gente de fato não consegue ignorar isso e nem pode, né? Ignorar uma coisa dessa quando a gente está se propondo a traduzir isso para outras mídias, né? E por se tratar também de uma cor quente, né? A gente vê como uma possibilidade muito interessante de trabalhar o amarelo de muitas formas, além dessas que são importantes, né, para o livro originalmente, porque o Brasil é um país de clima tropical, principalmente. Então, a gente acha que não haveria um estranhamento, e a gente trabalha para que não haja um estranhamento tão rápido assim a essa cor. É a questão toda da atmosfera que eu venho comentando, né? De você conseguir construir algo que não seja estranho aos olhos do espectador, mas que de repente a gente dá um choque e acaba denunciando que tudo isso, tudo que ele está vendo, faz parte de algo um pouco maior e que tem um estranhamento muito forte ali. E como eu já falei anteriormente, o Rei de Amarelo ele não teve um reconhecimento tão grande assim a ponto de virar alvo de produções hollywoodianas ao longo dos seus anos, né? Ele acabou sobrevivendo, claro, mas ele não teve um sucesso muito grande, assim, como foi, sei lá, com H.P. Lovecraft, né? Depois de alguns anos, e até com o próprio Edgar Allan Poe. Então, as coisas que a gente tem de referência visual para as obras do Robert W. Chambers, né, ainda mais tratando de Rei de Amarelo, elas são muito escassas. A gente até consegue encontrar algumas coisas em pinturas e tal, mas cinematograficamente falando é pouco. Então, de novo, eu preciso reforçar que a gente precisa, como produtora, como equipe, buscar algumas outras referências em coisas que a gente sabe, né, que já funcionam, e se tratando muito mais de cinema, por exemplo, para poder pegar um pouco dessa linguagem visual e adicionar no nosso projeto. E junto com a nossa diretora de fotografia, a gente conseguiu dar alguns passos muito importantes aí para decodificar mesmo toda essa parada que a gente queria transmitir, né, ao longo do filme, e buscar essas referências audiovisuais que eu citei para as coisas ficarem mais claras na nossa cabeça e a gente conseguir direcionar mesmo qual seria o foco do projeto. Então, assim que o roteiro ficou pronto, a gente começou a conversar sobre maneiras de retratar num visual de forma que fosse que a gente prestasse uma reverência, né, para aqueles realizadores que nós somos fãs, além de prestar uma reverência muito maior para a obra do Robert W. Chambers, né, e ao mesmo tempo deixar a nossa assinatura aí. Então, como boa parte, né, do nosso roteiro, boa parte do Companhia de Teatro Carcoça se passa num teatro, essa foi a preocupação principal. E como a gente sabe que o ambiente de teatro é muito específico, nós precisaríamos trabalhar muito de acordo com as nossas influências para passar a atmosfera que a gente quer passar. Então, um filme que foi extremamente importante nessa etapa de concepção foi Birdman, de 2014, dirigido pelo Alejandro González Iñárritu.
foi uma das primeiras coisas que foi trazida para discussão, né, na forma de você retratar o que acontece nos bastidores de uma peça de teatro, né, e como o nosso projeto trata justamente disso, casa perfeitamente, assim. Mesmo em outras proporções, mas casa perfeitamente. Porque, principalmente em Birdman, a fotografia e os movimentos de câmera conseguem colocar o teatro num patamar gigantesco, assim, como se ele fosse uma casa, mas ao mesmo tempo um tipo de purgatório de todos os personagens que estão ali envolvidos há tanto tempo assim com o meio teatral, né? E alguns personagens já, mesmo cansados ou até emergentes nessa cena toda, acabam ficando presos ali, até dependentes de tudo que acontece ali, justamente por conta de narrativa, basicamente. Mas a gente não tá querendo fazer algo como se fosse um plano sequência contínuo, assim como nesse filme, né? É mais a ideia do teatro em si, tá? E algumas obras de slasher, né, que é o subgênero do terror, elas se encaixam muito bem na proposta que a gente conseguiu elaborar para a questão de composição de cena, né, do nosso projeto. Principalmente pelos slashers serem historicamente conhecidos como produções mais baixas, assim, em questões de orçamento, e ser aquela coisa meio básica de um assassino mascarado com problemas psicológicos envolvido com questões sobrenaturais perseguindo pessoas, né? Isso acaba sendo uma inspiração pra gente, já que a figura do Rei de Amarelo, ela é muito misteriosa e ela é completamente envolta no sobrenatural. E ela usa uma máscara, né, vez ou outra, existem interpretações para isso, mas visualmente, né, você imaginar uma figura usando uma capa amarela que a cobre até os pés e que é todo um trapo mal cuidado e que veste uma máscara, é muito interessante, assim, pra gente poder imaginar, mesmo lendo o livro, assim, é extremamente interessante porque dá muito pano pra manga, né? E aí, pensando nisso, dois expoentes que foram muito importantes pra gente nesse caso foram Halloween, dirigido pelo John Carpenter, e o primeiro Sexta-feira 13, de 1980, dirigido pelo Sean S. Cunningham. Esses filmes são grandes expoentes assim do subgênero de slasher, principalmente porque além de ser aquela coisa básica, né, do assassino indo atrás de certo grupo de pessoas, assim, acho que por eles terem vindo primeiro, digamos assim, antes do grande boom dos anos 80, né, é uma coisa que a gente não consegue ignorar também, por eles serem tão bons e tão frutíferos assim. Existe um voyeurismo por parte dos assassinos, né, que a câmera sempre acaba buscando de certa forma. Então você tem por vezes assim, na subjetividade que a equipe consegue trazer, ângulos de câmera que retratam ou procuram retratar, né, como se fosse o ponto de vista do assassino. Então a câmera tá sempre escondidinha, vendo possíveis alvos, e é uma coisa bem voyeur mesmo, e é bem típica de slasher, porque outros filmes vão procurar repetir isso ao longo do tempo, né? E, assim, tendo um personagem que é tão grande no nosso roteiro, tendo uma presença que é tão grande e não é falada, que é justamente o teatro, e procurando também elevar a presença do teatro de uma forma que afete os personagens pro bem ou pro mal, a gente procura levar esse tipo de concepção do voyeurismo mesmo em conta, porque é algo que a gente tem que se atentar quando a gente está falando principalmente de conceitos sobrenaturais ou não, conceitos de mistério, conceitos de dúvida. Então, movimentos de câmera que sejam extremamente subjetivos e limpos até. E aquela câmera um pouco mais escondidinha, vendo todos os atores ali e tal, sem necessariamente responder qual é o ponto de vista que a gente está denunciando, né? Para que o mistério continue sendo relevante.
e é mais como se o teatro crescesse, né, para cima desses outros personagens. E além disso, né, tem as questões de luz no ambiente, porque o teatro geralmente ele preza por luzes mais quentes, né, por luzes amareladas que, bom, a gente vê também cinematograficamente isso se repetindo durante um bom tempo, e a nossa intenção é justamente fazer com que isso seja favorável para nós, né? Então, procurar mostrar algumas luzes mais amareladas e puxar de fato para esse tom mais amarelado, além de condizer com a obra, é tentar fazer com que isso tenha um significado para os personagens, justamente por se tratar de uma cor quente, né? Uma cor que acaba abraçando a gente em algumas interpretações. É algo que faria bem para uma ligação emocional de personagem com personagem e até de personagem com teatro, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, em um momento em que as coisas estão esquentando de fato, que o clima está ficando pesado e tal, essa luz pode ser mais intensificada para que a gente possa ver que os personagens estão passando por um momento difícil, que eles estão mega suados, ou que a coisa tá ficando de fato muito pesada para cada um carregar no ombro, né? Ou para um personagem só acabar carregando as coisas no ombro. Então é bem interessante pensar nisso tudo. E outras referências muito importantes, né, para essa concepção toda é o filme Coringa, de 2019, dirigido pelo Todd Phillips, né, mais especificamente aquela cena em que ele vai fazer um número de stand-up na frente de uma plateia que nunca viu o personagem principal antes. E a série American Horror Story Freak Show, de 2014, né, criada pelo Ryan Murphy. Essa temporada da série é a temporada do circo, então tem toda uma questão de apresentação, de tratamento de arte, lógico, com todo o material e toda a bagagem de sobrenatural que essa série aplica, né, em cada uma de suas temporadas com as histórias diferentes. E assim, principalmente essa cena do Coringa que eu citei, e todo o clima da série, dessa temporada de American Horror Story, eles acabam tratando as coisas um pouco diferentes, assim. O personagem, né, no Coringa, o personagem Arthur Fleck, ele vai para um bar, né, não é um teatro, mas ele vai para um bar meio que travar uma batalha, sabe, contra essa plateia. Ele sobe no palco para dar ali o texto e tentar fazer o número dele, e tentar se provar como comediante, mas é de fato um confronto, né? E é uma cena um pouco tensa, porque tudo que a gente sabe do personagem é muito baseado nas dificuldades que ele sofre no dia a dia, e esse é o primeiro momento que ele tenta tomar as rédeas de alguma coisa e fazer algo por vontade própria, digamos assim. E as luzes, elas são completamente estouradas, assim, elas passam esse clima quente, um clima tenso, né? Que de fato serve totalmente a narrativa daquela cena. O que é o contrário que acontece, né, em quase toda a temporada de American Horror Story Freak Show, porque a tenda ali de apresentações, né, ela serve mais como uma casa, então as cores elas são mais quentes de fato, a iluminação ela é toda forte e ela é bem marcante, mas é justamente para passar uma sensação de que todos os personagens ali estão em casa e que o confronto é externo, o confronto ele não necessariamente vem dali de dentro. E isso tudo ajuda muito a gente a conseguir equilibrar o clima que a gente quer passar para nossa história e para todos os personagens que estão envolvidos com o teatro e que estão ali dentro, né? Seja no momento que for, seja no momento de tranquilidade, no momento de esperança ou no momento de tensão, por exemplo. E aí, colocando as coisas um pouco mais centradas no nosso projeto, e aí as composições de cena, juntamente com a iluminação, elas podem priorizar um personagem ou outro, assim, dependendo de como tá a dinâmica que tá acontecendo no momento, assim. Então, se a luz está mais marcante em um dos personagens que tá
sendo mais dominante, né, que está passando mais confiança e o outro está mais submisso, a gente vai prezar por manter isso visualmente, né? Não porque fica mastigado, mas porque visualmente é muito simbólico da gente conseguir fazer isso e de passar essa autoridade, de passar essa presença toda, né, de um dos personagens ou de outro, assim, de uma forma que seja interessante, que dê um resultado visual muito bom. E em questão de enquadramento, a gente pretende seguir por um caminho um pouco mais ousado até, e que a gente consiga, de fato, retratar algumas coisas que sejam importantes em função da narrativa, né? Então, por exemplo, caso precise dar um foco necessário assim, em algum objeto que seja importante em algum momento da trama, a gente pode optar por ao invés de um enquadramento básico assim, enfim, algo que seja muito simples, a gente pode tentar fazer algo diferente, pode fazer um plongé ou um contra-plongé para destacar alguma das coisas, assim, seja priorizando a pessoa que está vendo o objeto, sem necessariamente mostrar o objeto, né, e deixar tudo envolto no mistério, ou já mostrando o objeto mesmo, porque ele é importante para a cena, ele é importante para a história, por exemplo. Isso varia, não necessariamente pode ser com objetos, né, mas toda a questão que eu falei de dinâmica dos personagens mesmo, e de mostrar quem que tá acima e quem que tá abaixo, podem vir a calhar nesse momento de solução visual. E assim, os enquadramentos, por mais experimentais que eles sejam, a gente pretende fazer com que eles sirvam mais para a narrativa, né? Então vão ser coisas mais instintivas, né? Que acompanhem mesmo o ritmo dos acontecimentos. E sempre de uma forma mais sublime, como eu mencionei antes, né? Todo o traço do voyeurismo do gênero de slasher, né? Priorizando, entre aspas, essa visão do assassino, a gente quer trazer essa subjetividade, esses ângulos um pouco mais estranhos, um pouco mais adversos, assim, para que isso possa marcar bem e trazer uma pontuação interessante nossa, né, dentro da história. E conversando, né, a gente chegou na conclusão de que a gente poderia, né, para experimentar, usar uma lente grande angular em alguns momentos. Porque essa lente, ela distorce muito o campo de visão que é mostrado, né. E se tratando muito de uma obra que tem traços muito fortes de fantasia, a gente precisa mostrar isso de forma visual. E como eu falei antes, a gente não pode prezar pela explicação literal, né? No cinema tem essa regra de mostre, não fale. Então, buscando recursos que não se apoiem totalmente em pós-produção, por exemplo, se a gente consegue fazer de forma prática e chegar num meio termo assim para ser completado numa pós-produção, é o ideal pra gente mesmo. Então a lente grande angular, ela pode vir a calhar nesses momentos mais de dúvida mesmo, se o que está acontecendo é real, se o que está acontecendo talvez seja real mesmo, mas isso é louco demais pra gente interpretar de uma forma pé no chão, sabe? E tanto as referências de slasher que eu falei há pouco, elas trazem esse tipo de recurso, né, quando é necessário, quanto outras referências que eu já comentei antes em outros vídeos, né? Então seria uma coisa bem a calhar que a gente poderia usar. E outra coisa interessante é pensar nas emoções dos personagens, né? Porque a gente está falando muito sobre composição de cena, sobre principalmente captar ambientes e alguns acontecimentos no roteiro que sejam figurativamente relevantes para um certo tipo de visão, mas os personagens na nossa história, eles são basicamente tudo que move as coisas para frente, né? Então, a gente pensar um pouco no âmago de cada personagem, no que cada personagem tem a dizer, a expressar e tal, é muito importante.
E para captar essa subjetividade de interpretação que o próprio ator pode trazer, a gente precisa pensar em soluções visuais também que complementem isso. Então, por exemplo, em momentos que é difícil para o personagem externalizar alguma coisa, um momento de conflito em que ele precisa manter tudo para si e que não vai, não vai dar para colocar isso para fora, né? Um momento de confusão mental e misturado com desespero e medo, assim, a gente poderia prezar pelo dolly zoom, por exemplo, que serve justamente para isso. O dolly zoom ele geralmente é usado quando você é confrontado com alguma coisa que mexe muito com a tua cabeça, né? Mas que visualmente você precisa mostrar dessa forma para que não seja explicado com palavras o que está acontecendo, né? É uma baita solução visual, é um desafio, né? Mas com certeza serviria muito para nossa história. E eu vou precisar falar de Suspiria de novo, porque Suspiria também é uma influência muito importante para nossa diretora de fotografia, os dois filmes, né? Justamente porque o visual de um é extremamente marcante e as cenas elas prezam por toda aquela atmosfera que eu já comentei de contos de fadas e tal, mas os dois filmes eles têm algo em comum que é um dos pontos interessantes que a gente quer pescar para esse filme, que é justamente a presença de algo estranho na companhia de dança do filme, que é como se fosse o teatro deles, né? Nós, no nosso projeto, queremos abraçar essa ideia de que há uma presença estranha que a gente não necessariamente vê, que a gente não necessariamente entende. E Suspiria bebe muito de todas essas coisas que eu falei antes, né? Da câmera subjetiva, dos ângulos procurando uma descrição maior e não revelativos demais, mas o que a gente pode observar de tudo isso é que as soluções visuais elas são extremamente interessantes e elas não são tão difíceis da gente seguir. A câmera, nos dois Suspiria, elas acabam focando em coisas que você não necessariamente sabe para que aquilo serve, né? Mas que em dado momento aquilo é explicado ou até não. Só que essa questão da ameaça invisível, principalmente, que ela só é mostrada pro final do filme, tanto o original quanto o remake, é mais ou menos o que a gente está buscando, né? E sem entrar em muitos detalhes dos filmes, mas toda essa passagem de câmera subjetiva, esses ângulos que estão em lugares que, assim, um assassino, por exemplo, falando do slasher, não ficaria, porque é impossível um assassino ficar no teto, por exemplo, e encostadinho, assim, na quina da parede. É muito difícil fazer isso, então é uma ameaça que ela não tem corpo necessariamente. E é por aí que a gente quer seguir, porque sendo duas influências fundamentais para a construção desse projeto, a gente precisa se atentar às soluções visuais que os dois filmes trazem para a gente, não só no conteúdo, né, e nas propostas de roteiro e de história, por exemplo. E além dessas referências cinematográficas, a gente também tem referências de pintores e até quadros que ajudaram a gente a construir todo esse clima e toda a visão que a gente quer passar. Porque justamente como eu mencionei, não houveram tantas adaptações e obras cinematográficas e obras audiovisuais no geral que pudessem compor uma ideia de Rei de Amarelo, por exemplo. E dentre tantos artistas que a gente acabou pesquisando para conhecer melhor e compor tudo isso, eu preciso destacar o trabalho da Remedios Varo, que foi uma pintora que cresceu no México no século XX. Em algumas pinturas dela, o amarelo é uma cor bem presente e acaba trazendo um tom meio lúdico para as coisas, né? Uma estranheza que é um tanto quanto necessária para você conseguir exprimir tudo que você está sentindo, né, artisticamente falando. Mas são coisas que, assim, são lúdicas e tal, e são estranhas, mas
Não é necessariamente assustador. É como se fosse um comentário que ela faz de tranquilidade e meio contemplativo também, sabe? Quase como se ela falasse, é o que é. E o mesmo vale para Leonora Carrington, que também foi uma pintora mexicana do século passado. E o mesmo vale para Leonora Carrington, que também cresceu no México ali no século passado. As pinturas dela puxam mais para algumas formas, e tanto de pessoas quanto de objetos, né? E embora sejam um pouco mais estranhas do que as da Remédios Varo, por exemplo, não é uma coisa que é muito assustadora, assim. Tanto as duas artistas, elas têm um quê muito contemplativo nas obras. E, de fato, é como se a coisa fosse louca e fosse meio maluca mesmo, e é tudo meio surrealista, mas que não tem problema nenhum, e é mais para você sentar, olhar e ficar admirando mesmo, sem questionar muita coisa, com o propósito de tentar mudar aquilo, ou até de tentar entender. Fora isso, a gente precisou fazer outras pesquisas, né, de outros artistas para tentar passar outros tipos de sentimento que não só a contemplação para a tela, né, justamente porque se trata de algo um pouco mais voltado para o suspense, para o horror, né. Então, eu preciso destacar rapidamente alguns nomes. As performances e as pinturas do Gunter Bruce foram extremamente importantes de conhecer, né? O Gunter Bruce, ele é um artista austríaco que não só pinta, mas ele esculpe, ele faz algumas performances assim extremamente macabras, extremamente bizarras, que honestamente eu não consigo descrever em palavras uma coisa que seja à altura do trabalho dele. Então foi extremamente positivo entrar em contato com o trabalho dele. Outro que é bem nesse estilo também é o Thomas Ott, que é um quadrinista suíço com um trabalho bem macabro e bem soturno, assim, meio estilizado e até expressionista em certo sentido. Dentre outros que foram muito interessantes de conhecer e ter contato com as suas obras, como o Wilhelm Hammershøi, que é famoso, assim, né? As pessoas conhecem bastante algumas pinturas dele. O John Ken, Sidney Syme, e um salve especial para os brasileiros, o Rodrigo Yudi Honda, que retrata muito bem o cotidiano do nosso país com detalhes muito sutis e sensacionais. E a Amanda Miranda, que é genial, que tem um subtexto incrível nas histórias em quadrinhos que ela produz. E isso tudo é intrínseco às escolhas visuais e muito impressionantes que ela faz em todas as ilustrações dela. E se tratando de uma metalinguagem, né, porque a gente tá falando sobre teatro e mostrando personagens tentando realizar uma peça de teatro, né? A gente pode considerar que justamente coisas que valeriam para o teatro podem valer para o cinema. Então, por exemplo, no teatro você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os olhos do espectador, eles servem como uma espécie de câmera. Então você, como espectador na plateia, você pode focar em quem você quiser, não necessariamente em quem está falando, né? No audiovisual, a visão do diretor que escolhe em quem focar, que escolhe a dinâmica que vai ser trabalhada ali em tela, mas isso não impede de que as coisas continuem acontecendo fora de tela. Então o que a gente vê em cena não é necessariamente só o que está acontecendo naquele ambiente, mas é exclusivamente o que o diretor quer passar para o espectador. É o ponto de vista dele, mas a cena continua, os personagens eles têm vida, eles vão se expressar fora da câmera, e isso não necessariamente vai ser pego, né, no mesmo momento que está acontecendo uma dinâmica aqui, pode estar acontecendo uma outra coisa aqui, que a câmera vai focar em quem é mais interessante para a narrativa. E se tratando de uma espécie de metalinguagem, né, eu acho importante esclarecer uma coisa que pode ficar aí no ar, mas basicamente, como a gente está tratando sobre teatro, eu acho que algumas coisas do teatro são válidas para esse projeto em questão. Porque, por exemplo, o teatro, a cena acontece ali no palco e beleza, sabe?
Você, como espectador, você consegue focar em quem necessariamente você quer ver, né? Você consegue focar na pessoa que está no fundo sentada ou na pessoa que está falando e dando texto, mas no audiovisual isso fica a critério do diretor. O diretor ele acaba escolhendo a pessoa que é necessariamente interessante para a cena, que é necessariamente interessante para a narrativa, né, no caso. Mas para esse projeto eu gosto de pensar que é um pouco mais a dinâmica do teatro, não é necessariamente o audiovisual que está mandando. Então, os personagens estão vivos, né? Eles continuam agindo fora da cena, fora da câmera principalmente. Então, as coisas elas vão continuar acontecendo e o espectador pode não necessariamente estar vendo, mas todos estão vivos, todos estão interagindo entre si, porque tudo acontece ao mesmo tempo no teatro, sabe? As coisas podem tomar forma de um outro jeito e pode acontecer de uma outra maneira para o espectador ver, mas no teatro é assim que funciona. E tentando replicar isso de alguma forma, usando as regras do audiovisual, claro, é justamente isso que a gente está tentando fazer, é repetir essa dinâmica de uma forma funcional sem perder nenhum detalhe.